Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 93 do podcast It's Time aqui na Central 3, estamos chegando no 100, hein? Edição 260, 70, sei lá quanto do nosso histórico que vem desde 2010, na contagem global do MMA Brasil, o podcast que você sabe, chega toda semana por www.mmabrasil.com.br, aqui na Central 3, nos estúdios em São Paulo, mais uma vez na produção, Matias Pinto com a gente, tudo bem, Matias? Tudo bom, Bruno? Recebendo aqui vocês mais uma segunda-feira para falar de lutas marciais mistas. Exatamente. Artes marciais. Artes marciais mistas. Tá valendo os dois, vamos falar de muito soco na cara, na linguagem do povão. E quem gosta do povão é Bruno Costa, o representante trabalhista da comunidade que está aqui ao nosso lado. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, eu disfarço isso. Boa noite. Prazer estar aqui de novo, falar de um baita evento que a gente teve no fim de semana, candidato a melhor do ano, inclusive. Eu achei maravilhoso, pra mim já é o favorito do ano. Podemos falar mais disso durante essa edição. E temos na linha dois colegas diretamente do Rio de Janeiro. Primeiramente, nosso colega de sempre, alô Zona Oeste, alô Diego Tintim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Brunos. Boa noite, Matias. Uma boa noite a todos que nos ouvem também. Prazer estar aqui mais uma vez. Som perfeito, Diego Tintim, como sempre, né? É a maravilha de Bangu fica num lugar com as antenas de TV e sinais de internet, que é uma maravilha. E o fone do trem de R$5 funciona, que é lindo demais. E diretamente... Está melhor agora. Não, tava bom, Tintim, tava bom. Eu não fui irônico, eu fui sincero. Pra mim era ironia. A gente só fala groselha, Matias. Quando a gente fala sério, o pessoal não acredita. Não bota uma fé. Vamos ver se tem a mesma qualidade de Bangu. O nosso editor-chefe, colunista do UFC, editor-chefe do MMA Brasil, pontuador do ranking do UFC, referência na mídia nacional em artes marciais mistas, Alexandre Matos. Tudo bem, Ale? Boa noite. Boa noite, Brunão. Jamais eu teria a mesma qualidade de Bangu, só se eu tivesse em Bangu, inclusive. Nenhuma condição de nenhum outro lugar do Rio de Janeiro se igualar a Bangu. Mas sem zicar, tá ótimo o seu som também hoje, viu, Alexandre? Uma boa noite pra você, pro Tintim, pra todo mundo, pra gente falar bastante do UFC 228. Eu só queria dar um destaque rápido aqui antes. A Fox Sports transmitiu uma luta de boxe muito legal nesse último sábado, que rolou ao mesmo tempo que as lutas principais do UFC 228, então meu controle ficou no voltar, pingando de um canal pra outro. Danny Garcia, que é um dos grandes lutadores da atualidade, encarou pelo cinturão do meio médio vago do Conselho Mundial de Boxe. O Sean Porter, tá certo, Alexandre? É o Sean Porter, né? E isso. Uma luta... Você chegou a ver a luta, Lê? Ainda não. Você já sabe o resultado? Já. Então posso dar spoiler no ar. Quando acabou o UFC, eu fui botar na Fox, falei, bora ver o final. Quando bota no final, ele tá anunciando o vencedor. Eu falei, puta, que merda. O Danny Garcia, que tinha uma derrota só na carreira e era amplamente favorito, perdeu a disputa de cinturão. Uma luta que ele era favorito contra o Porter, que tinha uma envergadura menor, mas era muito explosivo, conseguiu entrar e sair, usar muito a cabeça pra se proteger e jogar o Danny Garcia pra longe, colocar o ritmo de luta dele. Assim, Alexandre, pra quem às vezes assiste o UFC e não sabe como o cara quer uma envergadura do John Jones, e desses caras que tem o braço do Conor McGregor, o pessoal que tem o braço muito longo, e de outros que a gente vai falar hoje aqui do UFC 228, o Porter deu uma aula no boxe, pra quem não viu essa luta, quem puder rever, vai passar uma reprise na Fox, assista, porque ele entrava com explosão, intimidava o Danny Garcia, conectava os golpes e saía. Lógico que o boxe não tem o grappling, né, que facilita bastante para algumas vezes, mas assim, um trabalho maravilhoso para um cara que não era favorito ganhar o Danny Garcia, que é um dos principais nomes do boxe mundial hoje. Recomendo bastante aí, fica essa pequena pílula de boxe, né, Alexandre? Porque tem gente que reclama que a gente não faz o minuto do boxe. Isso.
Mas Muito tudo. justo. A gente volta qualquer dia com o Minuto do Boxe pra vocês. E agora vamos falar de UFC. Ô, Bruno. Oi, Matias. Só um ouvinte aqui, o Renato Jax, falou que eu pareço com o Zabit Magomedashipov. Magomed Sharipov. Eu acho que eu tenho algum pé lá no leste europeu. Na Chechênia? Porque já falaram Daguestão. que eu pareço também o Tifon Ivanov. Minha mãe fala que eu tenho cara de Yugoslavo. Ó, Pra mim é o Diego Milito, hein? e o Matias hoje tá elegante, né? O Bruno Costa elegante. comentou aqui, fez a Fiz a barba, barba, apareceu né? na TV, Alexandre Foi. Matias, aí fez a barba. Virou estrela pop. Que é isso? Vou aparecer agora na TV toda quinta-feira, então fiz a barba, né? Pelo amor. Tá maravilhoso, muito Obrigado, elegante. Bruno. Mínimo. Recíproco é verdadeiro. Virou um comunista de estilo, né? Não mais aquela coisa. Não aquele comunismo jogado, assim e tal. Bom, Esquerda caviar. bota a trilha do UFC pra gente falar do UFC 228. Valeu. O UFC 228 rolou em Dallas, no Texas. Não é a capital do Texas, né, Alexandre? Porque a capital é Arlington, correto? Austin. É Austin, ó. Quase errei. Arlington é a cidade onde tem os estádios. É Austin. Mas é a capital financeira. Oi, Ale, repete. Arlington é ali do lado. É ali do lado, onde tem os estádios de beisebol. Texas Rangers. Texas Rangers, o estádio sul-americano também do Dallas Cowboys. Mas Dallas é a capital financeira e o coração do Texas, o coração do sul dos Estados Unidos. Tinha até a série de TV dos anos 80, com a Dallas, Vitória sim, Principal. É um pessoal bem polêmico lá do Sul e o pessoal que move uma forte economia dos Estados Unidos e recebeu mais um grande evento do UFC, muito justificadamente, e encheu a arena, não vi espaços vazios, não vi nada, mesmo com de repente um campeão não tão conhecido como o Tyron Woodley. O público comprou o evento, foi lá assistir, bancou o campeão, torceu bastante inclusive, e viu um grande evento, né, Alexandre? A gente viu aí, como o Bruno já colocou aqui, um candidato ao melhor evento do ano. Sensacional, cara. Eventaço, muito maneiro. O evento com muita luta bem casada, né, cara? Não tinha, assim, grandes apelos populares. Nem a própria luta principal não tinha um apelo tão popular assim, mas um evento muito bem casado com lutas que entregaram até mesmo a luta que não foi a melhor delas, né, que a gente vai falar daqui a pouco, ainda assim foi uma luta relativamente interessante. E desde o card preliminar, eu gostei de todas, a gente vai falar aqui bastante das principais, não vamos falar de tudo, obviamente, mas eu gostei de bastante. Preliminar, inclusive. Um abraço aqui para os nossos ouvintes que já acompanham ao vivo, você que nos acompanha gravado dando download no site, na Central 3, ou assinando o nosso feed do podcast, algum player de podcast. Você sabe que segunda-feira você pode comparecer ao facebook.com/MMABrasil e conferir nossa live ao vivo às 9h45, fazer participação, perguntar, elogiar, ofender, aí fica à vontade, a gente registra tudo. Deixando um abraço pro Eric Álvares, que eu não sei se é primo do Ed Álvares, mas aqui finalmente pegando do começo. Pro Thiago Kiel, que diz que está no trabalho ainda. Você acredita, o Bruno Costa, que ele está no trabalho ainda, por isso que ele não veio? Não acredito nem quando ele tá de verdade, agora que ele deve estar em casa jantando. Um abraço pro Thiago Kiel, que não está aqui com a gente hoje. O Eduardo Teixeira mandou um recado pro Thiago Kiel. Entendedores entenderão. Grande abraço pro Eduardo. Lá dá Tempo Reverso. Um abraço pro grande Dudu. Aniversariante de hoje, do Dudu. Grande abraço pra você. Muito obrigado pela recepção em Campinas no sábado, inclusive. Boa noite pro Matheus Costa no Rio de Janeiro. O Renato Foi Jaques. papai, né? Nasceu. O Matheus Costa? É. Ele já é bipai. Se ele for Não. papai de novo, eu mato ele. Mas não nasceu, né, nesse final de semana? Não. Não? Espero eu que não. Eu tinha visto Inclusive. no Instagram, então confundi. Ou foi. Ele meteu um TBT atrasado, Pode algo ser, assim. é. Um abraço pro Matheus. Matheus, você foi pai de novo. O Alexandre tá indo conversar com você pessoalmente aí no Rio. Um abraço pro Renato Jaques, pro Daniel Henrique. Estamos aqui sempre dando aquela vampetada básica pra estar aqui hoje. Corretíssimo. Pro Diego Rodrigues, um abraço pra você, Diego. Grande Leandro Mamute. Boa noite, pessoal compartilhado. Obrigado, viu, Leandro, pra moral que você dá pra gente. Ele manda um parabéns pelo trabalho. Cássio Coutinho, diretamente da Penha, do Rio de Janeiro. E, enfim, vocês vão deixando aqui o Renato Jaques, que é de Maricá, no Rio de Janeiro. Tintinho gosta. O Eduardo Paes também.
E o Thiago Kiel também, que frequenta Maricá após o casamento do Tintim. Um abraço pro Rafael Oreiro também. Um abraço pro Rafael Oreiro. Desculpa as brincadeiras com os colegas que não estão. Um abraço pro Rafael Oreiro, diretamente do Rio de Janeiro também. Enrolamos demais, Ale. Eu queria dar muito destaque do evento, mas vamos começar direto à luta principal. Que aí que é o que a gente tem que marcar mesmo. E se não rolar, a gente das lutas preliminares, menos mal que a gente vai matar o principal. Tyron Woodley veio para a disputa de cinturão. Ale é um campeão aí pouco reconhecido pelos fãs de torcida, não por não ser conhecido, mas reconhecido como qualidade de um campeão. E ele se consolida como uma força da divisão, não passou nenhum susto com o Darren Till, que era um nome novo na categoria. Tudo bem que o Till era uma zebra, mas muitos consideravam que ele tinha o jogo ideal para frustrar o Tyron Woodley. E o Tyron Woodley mandou um hashtag risos, forte abraço e trucidou o inglês radicado e que treinou muito no Brasil, com uma vitória no segundo round por submissão, no caso finalização, né, uma Darcy Choke. Ale, o que o Till fez de errado, ou o Tyron Woodley está fazendo algo muito certo com a carreira dele? Cara, só o único parênteses em relação ao que você falou tudo muito certo, apenas que o Darren Till era o favorito na casa de apostas. Ele era na casa de apostas? É que nas nossas apostas aqui... A marca era pequena, mas ele era favorito. Isso, e ele abriu um pouquinho mais de vantagem chegando mais próximo da luta, no final da semana. Eu tava falando aqui pelas nossas análises, né? Mas a gente sempre dá luta muito parelha, né? Mas enfim, pode seguir, Ale. Então, a expectativa era de uma luta muito parelha, né? Eu fiz a prévia dessa luta e eu fiz uma aposta, eu deixei meio que em aberto na prévia. Muretou, né, Ale? Dois caminhos. Oi? Deu aquela muretada, né? Muretada clássica, exatamente. Que a muretada clássica é quando você não tem muita confiança no que vai acontecer. E, como você falou, a hashtag risos, né? O Woodley mandou risos pra mim, mandou risos pro Darren Till. Melhor atuação da carreira do Woodley por larga margem. Ele já tinha tido uma atuação esplendorosa contra o Carlos Conde, já tinha tido uma atuação sensacional contra o Robbie Lawler, e essa agora contra o Darren Till. Foi, cara, defensivamente, ofensivamente, estrategicamente, fisicamente, o cara foi perfeito em todas as valências, todos os aspectos, né? A valência em homenagem a Bruno Sader. Péssimo valência. Em todos os aspectos do jogo, e uma atuação monstruosa, inteligente, até onde eu achei que ele fosse fuder, que ele saiu pra trocar, né, com o Darren Till bem no começo. Eu acho que surpreendeu o Till, e mesmo que tenha sido um striking que ele levou pra encurtar, pra levar a luta pra grade e pra cansar o braço esquerdo do Darren Till, que até nisso foi sensacional, que eu falei, pô, ele tá clinchando errado. E aí a câmera virou e ele tava com o braço esquerdo do Till dominado e o braço direito do Till ele deixou solto. Então, ele cansou o braço bom do Till. Então, cara, o cara teve uma atuação esplendorosa da abertura da luta até o final dela. Sensacional, melhor atuação da carreira. Se tinha dúvidas sobre a qualidade do Tyron Woodley como campeão, ninguém mais tem, né? Então, ground and pound com pressão, com controle posicional, sem deixar o Till sair da posição que ele estava. Um cara que é treinado em luta livre esportiva com o Marcelo Brigadeiro, não teve nenhuma chance no chão. E depois ainda foi finalizado no final, assim, uma atuação maiúscula do Tyron Woodley. Bruno Costa, pra você o Till ficou devendo, porque muita gente, como você muito bem colocou, ele abriu o favorito em casa de aposta, abriu vantagem no final, tudo bem que o Alexandre colocou os méritos do Woodley, mas o Till chegou a decepcionar pela forma como ele não chegou a apresentar nenhum momento ameaça ao Tyron Woodley. Ele não conseguiu nem fugir do ground and pound, não conseguiu fugir da pressão inicial do Woodley, não conseguiu aproveitar a trocação. Ele foi dominado completamente em todos os aspectos do jogo. Te assustou um pouco isso, ou dá pra entender o que aconteceu com o Till? Eu acho que a parte que ele deixou bastante a desejar e decepcionar é porque é o seguinte, ele lutou quase 10 minutos numa disputa de cinturão e ele acertou 2 golpes no Tyron Woodley. E é um cara conhecido pelo strike, né? Exatamente. Eu achei que ele ia demorar um pouquinho, mas ia acabar conseguindo estabilizar o jab dele durante a luta, porque ele tem um bom alcance, tem uma diferença de altura bastante grande pro Tyron Woodley. E eu achei que ele fosse conseguir, aos poucos, começar a trabalhar isso. Mas o Tyron Woodley nem deu tempo para que ele fizesse esse tipo de approach também. Uma das coisas é que eu achei que poderia, de repente, o Tyron Woodley se jogar muito no início da luta e acabar perdendo um pouquinho de intensidade e de fôlego no final dela, e aí pudesse o Darren Till
se recuperar na luta, mas nem deu tempo, né, cara? Nem deu tempo, mas assim... Mas não deu tempo, mas foram 10 minutos de luta, né? Sim, é que assim, no segundo round eles tiveram 30 segundos em pé, depois ele foi massacrado no chão porque ele tomou um knockdown violentíssimo. O Tyron Woodley é um cara muito explosivo, talvez hoje, a partir da categoria dos meio médios até os pesados, por exemplo, eu acho que mais atlético do que ele, do Yoel Romero, talvez. Com a qualidade dele. Mas que tem uma idade avançada já. Sim, mas o Tyron Woodley também tem 36 anos. Não é mais um jovenzinho. Então, assim, ele tá executando muito bem o plano de luta dele. Podem acusar o cara de, eventualmente, ser chato. Mas foi... Os últimos oponentes dele também tinham um ritmo de luta um pouquinho mais lento. A cadência é sempre o principal arma deles. Pode alterar esse cenário na próxima luta dele, que deve ser contra o Colby Covington, que é um cara que gosta de imprimir mais pressão e levar a luta numa velocidade mais acelerada. Mas assim, excelente atuação do Tyron Woodley. O cara tá cada vez mais inteligente, ainda tá muito potente, parece que tá com um físico privilegiado ainda, apesar da idade dele, muito explosivo. E assim, cara, realmente eu tinha algumas dúvidas nessa luta, o que ele ia conseguir fazer, e ele entregou muito mais ainda do que eu acho que a gente esperava dele. Diego Tintin, o Tyron Woodley, o Alexandre fez uma resenha, aliás, maravilhosa, Alexandre. Parabéns no ar pra você pela resenha. Eu que sou com muitos fãs das suas resenhas aí, acho que se tem um texto que pegou no site, o formato tá muito legal, é a resenha. E essa última foi espetacular, acho que você conseguiu misturar muito bem as informações técnicas com um tom de humor muito preciso. Ale, parabéns aí. É o melhor texto de MMA hoje, assim, de review que eu leio por aí. E não é puxando o saco, se você não leu, leia, você vai entender o que eu tô falando. E o Ale colocou na resenha, Tintin, pra gente se preparar pra ficar com muito tempo. Quem não gosta do Tyron Woodley de campeão, melhor se acostumar. Você acha que bem por aí, Tintin? Ele vai se mostrando um cara completo em todos os campos do jogo, e no que ele não é completo, ele está sabendo anular muito bem? Pois é, esse jogo do Tio era um jogo que trazia riscos para ele, porque o Tio parecia ter ferramentas para implantar um jogo pelo menos parecido com o que o Rory McDonald fez quando venceu o Tyron Woodley. Que foi o último que deu um prejuízo grande, né, pro Woodley. Exatamente, que é fazer muito uso de jabs, né, se manter longe da potência do Woodley e fazê-lo circular pelo octógono, né, porque ele tem uma grande massa muscular e ele se movimentar bastante pelo octógono levaria a cansar mais rápido, né, por ter muito mais músculos ali para consumir o oxigênio dele. E em nenhum momento parecia que o Darren Till teria sucesso, porque o jogo de abafa do Tyron Woodley foi excelente. No primeiro round ali, ele conseguiu encostar o Till na grade e desgastar bastante, né, ele com muita força isométrica. O árbitro mandou separar, mesmo assim não... Aliás, Tintin, aproveita, o que você achou dessas interrupções do Dan Mergliotta, que árbitro que tá magro, agora todo mundo tá magro, que nem eu falei no nosso grupo, que interrompeu, desculpa atrapalhar o meu raciocínio, mas também comente isso, que interrompeu 2 vezes o jogo do Woodley de pressão na grade, não é que eles estavam a 2 minutos lá, eles estavam a 20 segundos na grade só. Pois é, era algo que poderia ter esperado um pouco ver o que ia acontecer, né? Ter dado um pouco mais de tempo pro grappler buscar uma queda ou tentar um dirt boxing ali colado na grade, mas é o que a turma gosta de ver, né? E quando o árbitro separa assim, normalmente ele é muito aplaudido no ginásio, porque é um jogo que o público ali, o fã, ele prefere que se afaste para poder tentar novamente sair na mão ali no meio do octógono. Isso aí talvez seja uma recomendação até da Comissão Atlética para tornar a luta mais atrativa. Mas isso não intimidou o Woodley de forma nenhuma. Ele conseguiu manter a concentração e fazer o jogo dele. E no segundo assalto ele veio como um trator, né? Ele conseguiu o knockdown, levou a luta para o chão. E em menos de 1 minuto do segundo round transcorrido, ele já tinha largado o cotovelo na fuça do Darren Till muitas vezes já tinha acabado praticamente o combate ali. Depois foi só arrumar um jeito de finalizar de vez a luta, fazer com que o árbitro interrompesse, porque já não tinha mais volta. Com aquele monte de cotoveladas ali que o Darren Till tomou,
uma luta nesse nível... Resistiu bem até, né, dificilmente Tintin? ele conseguir. Exatamente, muita valentia, muita raça ali para se manter na luta, mas numa luta desse nível, cara, uma reviravolta desse tamanho é praticamente impossível, porque você precisa estar muito inteiro para ganhar uma luta dessa, e o Tio, depois desse primeiro momento ali já do segundo round, a primeira metade do segundo round, ele estava tudo menos inteiro, né? Eu acho que o Magliota foi bem também na parte da interrupção, porque o Tio realmente estava se defendendo, ele estava buscando sair, conseguindo parar alguns golpes, então acho que o juiz foi muito bem. Fala, Ale. Cara, eu só queria fazer um complemento do que o Tintin e o Bruno falaram, que eles foram muito perfeitos, mas, cara, eu queria deixar muito claro que a atuação ruim do Darren Till é muito mérito do Tyron Woodley. Muito mérito. Eu tive a impressão que o Tyron Woodley tinha mapeado o Darren Till inteiro. As duas entradas que ele deu, tanto o knockdown no segundo round, quanto aquele strike no começo para ele chegar na grade, era coisa que ele sabia qual movimento que o Darren Till estava fazendo. Entendeu? E ele se antecipou. Não só ele estava muito bem treinado, a ponto de o movimento do Darren Till parecer lento para ele, porque deu a impressão que o Tyron Woodley estava um passo da frente dele o tempo todo, mas que ele inclusive sabia o que o Darren Till ia fazer. E por isso que inclusive ele errou muito pouco, né? Porque é como se ele já soubesse o que o cara ia fazer e ele já estava preparado para aquilo que viria. Então eu só queria deixar isso registrado, sabe? Você acha que o Tio foi muito previsível? Você acha que o Tio foi muito previsível, Ale? Eu não sei se ele foi previsível, eu sei que o Tyron Woodley sabia o que ele ia fazer, entendeu? Se era previsível ou não, até era, cara, porque o Darren Till ainda não, ele só mostrou, o jogo dele é um jogo mapeável, e o que ele mostra é diferença de intensidade, tipo, o modo com que ele atuou contra o Stephen Thompson, né, segurando um pouco, respeitando muito o contra-golpe do Stephen Thompson, e o modo que ele atuou contra o Donald Cerrone, que foi um jeito um pouco mais agressivo de lutar, porque ele também se adaptou ao adversário. E aí a questão foi essa, a que Tyron Woodley você se adapta? Ao que vinha lutando ultimamente, ou ao Tyron Woodley do começo da carreira dele do UFC, do cara que nocauteou o Jay Hero, do cara que nocauteou o Josh Koscheck, entendeu? Então eu não sei, me deu a impressão que o Darren Till se preparou pro Tyron Woodley das últimas lutas e do Tyron Woodley do Strike Force e quebrou a cara. Quem apareceu foi o Tyron Woodley do começo do UFC. Então não é nem que ele tenha sido previsível, porque ele ainda não mostrou uma variedade de jogo muito grande. Mas o Tyron Woodley tinha certeza absoluta do que ele ia fazer. Isso é muito mérito do campeão também. Ô Alexandre, eu concordo contigo, só para registrar, porque uma das dúvidas também que eu tinha em relação ao confronto de estilos desse último sábado é que o Darren Till, a especialidade dele é quando ele consegue encurralar o adversário contra a grade e aí começar a soltar um pouquinho mais o jogo dele e procurar, no fim das contas, a mão esquerda, que é o forte dele. E o Tyron Woodley se sente também confortável caminhando contra a grade, e aí uma questão de estratégia também, para colocar o cara para baixo e ter mais espaço no solo para trabalhar, ou contra-atacar com bastante explosão como ele fez. E assim, eu tinha dúvidas, eu achava que a chave disso, para isso funcionar, seriam as fintas, que foi o que o Rory MacDonald conseguiu fazer contra o Tyron Woodley. Mas o Woodley parece realmente ter evoluído muito, e ele estava pronto. A primeira chance que ele teve, por exemplo, no segundo round de contra-atacar, que ele viu uma investida um pouquinho mais forte do Till, ele conseguiu acabar com a luta no fim das contas. Perfeito. Bruno Costa, eu tenho uma pergunta para você dizer. Eu quero que você faça, depois eu vou registrar nos comentários, uma análise sobre uma pauta que está surgindo da turma emocionada pós-evento, que é muito normal, né? O fã de esportes, depois de eventos em geral, de grandes jogos, finais, decisões, acaba tirando uma imagem meio imediatista do atleta, da equipe, e faz análises muitas vezes no calor do momento. Então já começou o papo de que o Till não era supervalorizado, o Till não era nada disso. Eu vi nos comentários do site isso. Não sei se é pra tanto, até pelo comentário que eu vi a galera fazendo, que ele é muito novo e pode chegar de novo no cinturão, como o Ale colocou isso também. A própria, mandando um abraço aqui pra Karina Suzuki, que elogiou as resenhas do Ale também, e falou do comentário do que o Tyron Woodley fez depois da luta, que ele também sofreu uma derrota quando ele estava invicto, e isso foi o que fez ele crescer e depois se tornar o campeão.
Antes de você falar se ele é supervalorizado ou não, vou deixar alguns abraços aqui. O Matheus Costa comentou que se ele vai ser pai de novo, não avisaram ele. Então faz essa liga pra casa e descobre. Luiz Gustavo, Woodley me lembrou quando ele chegou no UFC um nocaute assustador contra o Koscheck. O Paulo Thiago também chegou com um nocaute assustador contra o Koscheck. O André Nishimura, e aí galera, nunca perca um podcast, mas é a primeira vez ao vivo. Valeu, André, um abração pra você. O pessoal te chamou agora de o professor do La Casa de Papel, Matias. Você tem vários apodos aqui. Essa daí também, né? Já ouvi. Sou mais seu Milito, hein? Fica aí a reflexão. Milito aí eu não solo. Um abraço pro Vinícius Maia também, tá sempre com a gente. Ele disse que o tio entrou esperando o Woodley do Wonderboy e do Damian Maia e veio totalmente diferente. O Vinícius tá sempre com a gente lá no site também nos comentários. Um abraço também pro Alvin Coelho. E aí, ô Bruno Costa, superestimado o tio também? Não, eu acho que no máximo dá pra dizer que ele teve um atalho pra disputa de cinturão, porque o UFC vê nele um cara que de repente pode ser importante pro futuro da organização na Europa, na Inglaterra principalmente, agora principalmente que o Bisping se aposentou. Mas assim, eu acho que ele pode ter tido um atalho. Mesmo assim, ele é um cara de muita qualidade. Não dá pra dizer porque o cara perdeu uma luta. Ah, não, agora é o fim do mundo. Ele e não é de graça que ele era favorito nas casas de apostas, né? Quem faz aposta não é muito burro, né? É verdade, não é muito burro e eu acho que não gosta de perder dinheiro. É uma impressão leve que eu tenho. Quem vive disso profissionalmente. Parece não que aquele gosta negócio chamado Las Vegas deu certo, né? Exatamente. Agora, você subiria de categoria se fosse o tio? O pessoal fala muito isso, ele pode subir, ele tem muita dificuldade para cortar peso, isso é sabido. Esse é um negócio assim, dá pra ver, por exemplo, que no primeiro round o Tyron Woodley tentou por algumas vezes colocar ele pro chão, pro solo, pra trabalhar no ground and pound e não conseguiu. Tudo bem que teve ali uma boa base, boa defesa de quedas do Darren Till, mas muito daquilo ali se deve também à diferença de tamanho. Não dá pra gente se enganar. Sim. Então, assim, ele vai lutar no meio médio, ele vai ter essa vantagem de tamanho. Nos médios, qual vai ser a vantagem dele? Porque tem gente ruim pra caralho lá. Tá? Vai subir de categoria, de repente vai ter um pouquinho mais de poder de nocaute, vai chegar bem, eu só não sei como é que seria para as pretensões dele de título, de top 5 na categoria dos médios. Mas eu não sei, cara, isso aí é um negócio que ele precisa muito saber o que estava acontecendo com ele, se mudou alguma coisa de uma hora para outra para esse camp, se de repente ele ir para os Estados Unidos e trabalhar no Instituto de Performance do UFC ajudou ele, ou se ele acha que não vai dar mais e que está prejudicando a saúde. Não me pareceu nenhum problema assim o cara ficou muito debilitado por causa da perda de peso e por isso ele perdeu pro Woodley. Para mim foi uma questão técnica, estratégica e não dá para colocar a culpa no corte de peso. Com certeza, eu assino embaixo sua reflexão e análise sobre o caso. Ale, mais alguma questão sobre o Tyron Woodley? Você daria umas férias para ele? Você acha que ele se consolidou, tá certo, né, Alexandre? Acho que agora quem não respeitava... Fica uma pergunta aí que muita gente se fez também, Ale. Por que o Woodley não luta sempre assim, de uma forma muito mais ativa e buscando muito mais o combate, o contato, a troca de golpes e... chamam ele de apático muitas vezes. A minha reflexão do nosso grupo quanto a isso é porque nem todo mundo é o Darren Till, mas o Till é um bom lutador, né, também. Então, qual que é a solução para isso, Ale? Não é nem que todo mundo é o Darren Till, cara, é porque cada luta é um jogo, entendeu? Cada luta é uma história. E não dá pra você fazer assim, o jogo que você usa contra o Darren Till não pode ser o mesmo que você usa contra o Damian Maia, por exemplo, são lutadores diametralmente opostos, entendeu? Então é natural que ele tenha medo de perder o cinturão, ele tem muito a ganhar, né? Ele, inclusive financeiramente, sendo campeão. Então, o pessoal quer que ele vá lá trocar porrada como se não houvesse amanhã, mas tipo, ele tem muito o que perder, então ele não vai fazer isso. E, cara, cada luta é uma luta, entendeu? Ele não vai lutar contra o Darren Till, que é um cara agressivo, do mesmo jeito que ele luta contra o Stephen Thompson, que é um cara que pode te nocautear a qualquer momento, porque tira um golpe do nada. Entendeu? Sim. Então é muito complicado, não dá pra exigir. Você não pode. Primeiro, você não pode lutar igual contra todo mundo, porque você não pode fazer isso, porque senão você vai ficar mapeado. Né? E segundo, que, cara, cada luta é uma estratégia, eu não critico, não. Eu acho que é bem por aí mesmo, não dá pra você esperar do cara
A não ser que seja a segunda lutadora que a gente vai falar, a segunda lutadora que a gente vai falar na nossa análise, é difícil você esperar que o lutador haja sempre assim, com esse mesmo ímpeto. Eu acho que faz muito parte do lutador e da estratégia que foi concebida. Enfim, o Tyron Woodley tá aí, quem não gostava dele vai ter que engolir por um bom tempo, porque... Por um bom tempo eu não sei, mas vão ter que cortar um dobrado para tirar ele do cinturão, porque é um cara que vai se sobressaindo em todos os aspectos do jogo e se mostrando aquele clássico campeão americano, né? Base forte do wrestling, um ground and pound feroz, um boxe ajustado, uma mão pesada e uma baita encrenca pra quem quiser derrotar o campeão. E que apesar dos 36 anos, Bruno Costa parece que tem mais 2, 3 aninhos muito bem ainda, viu? A genética do menino é boa, né? É boa. Não sei se isso é suco, se isso é genética, mas que tá muito bem, ele tá. Viu, pessoal? O Tyron Woodley pra você. E o Darren Till, acho que volta aí, eu concordo com a opinião da galera. Acho que mesmo na categoria de cima ou na de baixo, eu acho que ele é um cara que ainda tem uma idade muito boa para se desenvolver. E ele tem um jogo que tem muitos aspectos a serem desenvolvidos. Ele não está num limite. Ele mostra que ele pode melhorar em muita coisa. Então, como outros que a gente vai falar aqui depois, acho que o Darren Till ainda tem boas expectativas dentro do UFC, não é essa derrota. Até porque, como vocês falaram, ele vai ser um cara que vai receber investimento por ser inglês e tudo mais, oportunidades, não vai ser esquecido nunca pelo UFC, vai ganhar adversários mais acessíveis para reconstruir. Então, uma ótima luta do UFC 228 para coroar o evento. Fiquei muito feliz com o que vi. E fiquei muito feliz também com e só para concluir, né? Desculpa, a questão da grade que eu perguntei pro Tintin, eu não gostei não do Darmagliota, não me interessa se é a instrução da comissão atlética, ele tem que seguir a regra. Foi bem rápido, né? Foi muito rápido. Eu não me importo com o cara separar, Bruno. Sim, e tu ouvia a transmissão em português ou em inglês? Não, em inglês, né? Inglês? Porque o Joe Rogan reclamou e o Daniel Cormier também. O Daniel Cormier tava revoltado. É assim, o Daniel Cormier eu entendo, ele tá revoltado, porque o jogo dele é de pressão na grade. Sim. Então se ele vai ficar feliz com isso, ele vai jogar contra ele. Mas como um atleta, ele sentiu... Porque ali tá errado, a gente vai voltar lá pros primórdios do MMA, quando o Rorion era contra ter tempo, porque o jiu-jiteiro tinha que ficar 35 minutos no chão tentando conseguir alguma coisa, igual o Royce conseguia no UFC no 4, contra o Dan Severn, por exemplo. Sim. E aí gerava umas lutas horrorosas, né, Alexandre? Como a do Sakuraba com o Royce Grace, por exemplo, que foi o quê? 50 minutos de luta? Nossa. Uma coisa, você assiste, 90. Né? Em 90, o dobro. E assim, não é que 90 é legal, é inassistível esses 90, é uma coisa horrorosa. E a regra tá aí pra gerar uma atividade maior. Mas não com 15, 20 segundos de pressão no cage, no primeiro round. Sabe? Eu achei um pouco de falta de bom senso do Margliota. Se era a pressão do UFC, da comissão atlética, isso pouco me interessa. Caguei, porque ele tem que fazer a função dele de juiz. E eu acho que ele errou aí. Mas, dito isso, não prejudicou nada o Woodley, que teve muito sucesso na luta, no resultado final. Que tem muito sucesso também foi Jéssica Batistaca, a Jéssica Andrade, a brasileira precisava mostrar que ela podia ser uma desafiante novamente na categoria. E para muita gente ela mostrou, pro Alexandre na resenha, por exemplo, ela mostrou. Acho que a gente pode discutir aqui que ela entrou contra a Caroline Kowalkiewicz, que é uma campeã mundial de Muay Thai, e era uma disputa muito complicada para as duas, porque as duas iam procurar trocação, uma com trocação técnica, a outra com uma pressão e pancadaria, que é a característica da Jéssica. E eu muito estava na dúvida de como a Jéssica ia conseguir aplicar isso contra a Carolina, pela toda a técnica da Carolina, e se a Carolina ia conseguir tourear a Jéssica, ou seja, circular, manter ela distante, trabalhar golpes retos. E o que a gente viu foi a Carolina, não sei se ela entrou desligada, se ela não esperava isso. Eu te digo o seguinte, eu tive a impressão que no início ela aceitou um pouquinho a curta distância, porque parecia que ela planejava tentar ganhar a luta no clinch. Porque quem não viu a luta, pra acontecer assim, soa a sirene, a Jéssica partiu que nem uma maluca pra cima da Carolina. Como é o habitual dela. O habitual dela. Então, se a Carolina não esperava, ela não assistiu a luta da Jéssica. Sim. E saiu assim, já dando aqueles golpes, não é dando jab pra afastar, não. É cruzadão, mata-cobra. Não usa esse tipo de coisa. Não, jab então, não precisa. Golpes violentíssimos, a Carolina já engoliu vários de cara. Isso. Como você falou, ela aceitou um pouco. Aí que eu acho que ela errou, ela não girou, ela não se afastou, ela aceitou a pancadaria. Pois é, por isso que eu te digo assim, eu achei que ela estava ali procurando o clinch, porque foi, por exemplo, a forma que ela ganhou a luta contra a atual campeã, contra a Rose Namajunas. Só que a diferença de força bruta, física, e aí a gente não tá falando de técnica, eu tô falando estritamente de grosseria, de força. A diferença da Jéssica pra Rose é bastante grande.
se ela realmente planejava ganhar a luta só usando o clinch e se expondo a troca de golpes na curta distância, ela errou bastante. Porque a diferença atlética é totalmente favorável à Jéssica. Ela é mais rápida, ela é mais forte, ela tem mais contundência. Tanto que, assim, quando ela consegue se separar um pouquinho, ela começa a conseguir encaixar alguns bons jabs. Até entrou um uppercut, entraram alguns diretos, só que a Jéssica também tem muito queixo. E aí ela volta a acertar, a aceitar a pancadaria na curta distância e vai pra vala de um jeito que é difícil a gente ver atletas desse peso no geral, não só meninas, indo. Porque um soco... Um cruzadão meio torto, mata-cobra no queixo da Carolina, ela caiu dura. Diego Tintin, o Alexandre chamou ela de John Lineker da divisão, pela grosseria e voracidade, e na transmissão em inglês o Joe Rogan chamou ela, não sei se foi o Joe Rogan, foi o Joe Rogan, mas eles chamaram ela de Mini Vanderlei Silva. O jovem Vanderlei Silva. Eu ia falar que era uma mistura dos dois. Pelo jeito que ela vai circulando os braços, né? Pra quem lembra do Vanderlei, ele vai meio que nadando crawl, assim, pra cima do adversário. Tintin, te impressiona a vitória da Jéssica? Que impressiona, mas pensando pra frente, ela trucidou a campeã de Muay Thai, beleza, tudo certo. Mas um jogo tão enlouquecido como esse, é jogo pra ser campeão do UFC? Impressionou sim a vitória. Essa comparação com o Lineker, não só por ela ser muito bruta, ser da porradeira, né? Eu acho que o que mais ela me lembra, o John Lineker, é que ela consegue arrastar as adversárias dela para esse tipo de luta, né? Que é algo muito difícil, né? O Vanderlei, quando foi pro UFC, não é que ele estava decadente fisicamente. Eu acho que ele estava com um bom preparo ainda. O que aconteceu é que ele não conseguiu arrastar os lutadores, os adversários dele, que estavam no nível técnico mais alto do que ele tinha enfrentado ultimamente. Quando ele chegou no UFC, ele pegou um nível mais alto e não conseguiu arrastar os caras para essa pancadaria. Não conseguiu render tudo que ele rendia no Japão. E a Jéssica, assim como o Lineker, consegue impor muitas vezes essa estratégia, impor essa vontade de trocar porrada alucinadamente, porque sabe que ela tem um queixo muito duro e tem a mão muito pesada. Nesse tipo de luta, invariavelmente eles vão levar vantagens se o adversário aceitar cair nessa armadilha. Agora, ela é uma desafiante legítima, uma carreira espetacular que ela tem feito no peso palha, mas o nível para ser campeã é muito pior, né? Muito mais difícil. Pode conseguir? Talvez sim, mas é um desafio muito maior que ela vai ter pela frente agora, caso ela seja confirmada como próxima adversária da Namajunas. A Namajunas é muito mais rápida do que a Carolina e tem uma técnica bem apurada, consegue golpear com olhos abertos, consegue responder em contra-ataque de uma forma mais eficiente. É um desafio, um buraco muito mais embaixo, mas assim, descartar a Jéssica não dá, porque ela tem muita potência e consegue arrastar muitos adversários para essa armadilha. Caso ela consiga fazer o mesmo com a Rose, eu acho que vai ser muito mais difícil, mas caso ela consiga transformar a luta numa pancadaria, ela tem boa chance sim de derrotar a campeã. Mas, enfim, mais uma vez repito, para mim vai ser uma luta muito mais difícil do que acho que ela teve até agora na categoria. Um abraço pro Daniel Henrique, que comenta que a Jéssica traiu a Carol pro caos e ela caiu no conto do vigário. O Alan Felipe comenta, um abraço para ele, comenta aqui a história da Shevchenko. A gente não vai falar a princípio hoje desse assunto da Shevchenko e do cinturão que foi tirado dos moscas, da campeã dos moscas, que a luta dela caiu por corte de peso. Se der tempo no final a gente fala, vamos ver. Senão fica próximo programa, tá, Alain? Um abraço pro Bruno Neto, que coloca: se a Joana mapeou o jogo da Jéssica, a Rose vai fazer o mesmo. Daniel Henrique: qualquer palha que entrar no jogo da Jéssica vai ter o mesmo fim. E Alexandre, você colocou que a nossa querida Jéssica Batistaca, a Jéssica Andrade, já sanou quaisquer dúvidas sobre quem é o próximo desafiante da categoria. Você acha que é ela mesmo?
por essa vitória específica, já dá pra... Já fez o suficiente pro UFC carimbar ela como a próxima desafiante, como ela quer no final do ano? Cara, ela ganhou da número 3, 4, 5. Quem tá na frente dela perdeu 2 vezes pra Rose e ganhou fácil dela. Então não tem cabimento a Joana lutar com a Rose agora de novo. Não tem outra, entendeu? Ela já ganhou todo mundo sobrou. Então é ela mesmo. Agora, não tem, pra mim não tem muito o que pensar, não. E para você, a questão que colocaram que se a Joana mapeou o jogo da Jéssica, a Rose vai fazer o mesmo. Você tá com o Tintin, você acha uma tarefa mais... Lógico que é mais complicada, mas assim, pensando em perspectiva aqui agora, eu acho a Rose uma adversária muito mais acessível para a Jéssica do que a Joana. Você discorda? Cara, depois do que a Rose fez com a Joana 2 vezes, eu discordo. Se influencia. Em tese não, né? Mas... até ela fazer isso, eu concordaria com você. O negócio é que a Rose se colocou num patamar e confirmou esse patamar. Entendeu? Então, principalmente, cara, a segunda luta da Rose, que não foi nocaute, mas ela me impressionou mais ainda contra a Joana, entendeu? A Rose está no nível técnico, no nível de velocidade, no nível de movimentação e no nível de consciência do que ela tem que fazer, muito absurdo, muito absurdo. Eu acho que esse modo, que nessa hora sim é muito parecido com o Vanderlei, de avançar com os braços abertos, e cara, é um convite para ela tomar soco no meio até semana que vem, entendeu? O Giliar Paraná, inclusive, que é o head coach da Jéssica, o líder lá da Paraná Vale Tudo. Baita trabalho do Paraná, né? Isso, ele ouve a gente, ele lê o nosso site e tal. Fica até uma sugestão aqui, quem sou eu para querer me meter no treino do Paraná, se ele transformou a Jéssica no que ele transformou, ele sabe o que ele está fazendo. Mas dá uma olhada nessa abordagem, nesse modo com que a Jéssica se expõe para a troca de golpe, porque isso que o Tintin falou muito bem, que é a qualidade que a Jéssica tem junto com o Lineker, de trazer os adversários para uma pancadaria, porque ela tem também o mesmo queixo do Lineker, ela não vai fazer isso com a Rose. Entendeu? Não vai fazer isso com a Rose mesmo. Entendeu? Porque a Rose nunca vai cair numa dessa. Então isso tem que mudar. Eu acho que ele tem que repensar a abordagem. Talvez uma abordagem parecida com que ela usou contra a Claudinha, de tentar chegar em queda, sei lá. Mas o lance da Rose ali é que ela tá meio zoada, né? Tá com a cabeça meio zoada, tá tem isso. Com síndrome do pânico pelo lance lá do ônibus, né? Do ataque do McGregor ao ônibus. Diz que ela tá numa situação difícil e não sei se numa eventual luta ela estaria tão bem preparada psicologicamente para isso, né? Sim, tem isso. Cara, mas eu diria também que na primeira luta dela contra a Joana, eu achei que ela tava em cacarecos. E quebrei a cara total. Sim. Parece que ela se transforma no octógono, né? Vira uma psicopata fria e calculista. Exatamente. Um abraço. Mas realmente ela tá com esses problemas todos mesmo. Um abraço pro Alvin Coelho, que deu um toque aqui na gente, que o Tyron Woodley, a luta dele com o Costa, que foi a terceira dele. Ele lutou 2 antes no UFC. Um abraço. Um abraço pro Bruno Neto e pro Jales Vieira também. Bruno Costa. Acho que a estreia do Woodley foi contra o Jay Hero. Isso, foi. A segunda luta foi contra o Jake Shields. Perdeu pro Jake Shields. A estreia do Robbie Lawler, a reestreia do Robbie Lawler foi contra o Josh Costa. Costa que pegou tanta gente fez o Costa aqui de escada também no UFC nesse final, né? Um abraço pro Josh Costa que nos escuta toda semana. A Jéssica deve... Bruno Costa, você jogaria a Jéssica para um evento final de ano em Las Vegas, por exemplo, no card da Amanda Cyborg? Você deixaria para o Brasil? Aliás, já mandando um abraço para a equipe do UFC Brasil, que saíram nossas credenciais, né? Para o evento, para o UFC aqui no Ibirapuera, daqui 2 semanas. Nós, como sempre, o MMA Brasil vai estar credenciado no evento. Um abraço para toda a equipe do UFC no Brasil, que continua referendando nosso trabalho. Bruno Costa, você deixaria ela para um card no Brasil, a Jéssica, por ser uma possível campeã brasileira? Difícil pedir para a Rose defender o cinturão aqui, né? Eu acho bastante difícil. Quer dizer, difícil resolve fácil também aqui, ó. Sim. O UFC tem tentado sempre casar 2 disputas de cinturão nos eventos de pay-per-view e a gente não tem tido tantos deles assim aqui no Brasil. De repente, uma vez por ano no Rio de Janeiro. Mas não sei, eu acho improvável que se ela for disputar a próxima luta dela sendo pelo cinturão contra a Rose, que seja aqui no Brasil, sinceramente. Eu acho que fica mais com cara de ser casada nos Estados Unidos.
Eu acho mais provável Mas, também. Oi. Costa, Oi. o 230 e o 31 não tem luta principal ainda, né? Ah, pois é, olha que gracinha. Aliás, o 230 é o do Nate Diaz. É o do Nate? Eu Mas acho. Ele, eu Não, acho que ele não é a luta principal, não. Não, ele não foi anunciado como, mas eu não me surpreenderia se eventualmente acabasse como evento principal. Assim, infelizmente, pelo tipo de promoção que o UFC faz, o Nate Diaz de card de luta principal vende muito mais do que qualquer luta batistaca com a Rose. Desculpa, mesmo com o cinturão de jogo. Sim, o problema é que esse evento vai ser no Madison Square Garden, né? Se o UFC fizer isso, sei lá. É verdade. Normalmente eles tentam casar lutas de bastante peso Hoje em com o dia, principal. tipo Rose e Né, não sei se Não, qualquer cara, eu acho título. Vamos colocar uma Não tem outra, nada a ver com vamos colocar uma assunto. outra além dessas duas. Essa é a lógica, né, Ale? Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu acho que eles estão eles estão costurando ou John Jones, ou George St. Pierre, ou Brock Lesnar. O Alvin Coelho comenta que o TJ não caiu na pancadaria com o Lineker, usou o wrestling, sim. O Daniel Henrique comenta que o MMA não é ciência exata, não é porque, por exemplo, o Cruz venceu o Dillashaw, venceu o Garment. Não, lógico que não é porque ganhou de um que vai ganhar de outro, porque Sim, deu porque certo senão de um, a azar Carolina pro outro. teria vencido agora a Jéssica. É. Porque ela venceu. Aliás, esquece que eu falei. Completamente. Mas se você fosse fazer uma ciência exata, você não precisa nem ter luta, né? Era só casar ali e pronto. Sim, não você ganha precisava. A desse. Jéssica ia vencer a Rose, nem precisa lutar. Exatamente. Esse é o negócio. Então não é por aí. Na verdade, na matemática, a Jéssica ganharia mesmo, porque ela ganhou da Cláudia, que ganhou a Carolina, né? Ó, e o Alvin comenta aqui, ó, galera, vou estar lá no UFC São Paulo também, vamos tirar uma foto. Pô, Alvin, o pessoal se reúne, geralmente, a gente vai ficar... vamos lançar nas redes sociais depois, que a galera já comprou uns ingressos lá no último andar, na superior, meio que junto. Depois eu pego com o Thiago Kiel, que tá coordenando a bagunça. Você comprou também, Bruno Costa? Comprei também, depois a gente passa pra ele. Passa pro pessoal aí que quiser se encontrar, a gente faz junto todo mundo do MMA Brasil num canto. Sim. A gente fez isso no Só UFC tem no que Rio. tomar cuidado bastante, porque o Alexandre vai estar junto no evento e ele fica um pouco descontrolado quando ele tá na arquibancada. O Então o Alexandre pessoal fica- que se cuide. Ele fica muito feliz de não ter que trabalhar, e aí ele fica empolgado na arquibancada. Isso. Alguns litros a mais de alguns De suco, artefatos. um abraço pro Marco Antônio lá de Santa Catarina. Vai estar aqui, Marco? Vem pra cá curtir o evento com a gente também. Ele vai estar, já tá no meio do Comprou, bolo. Tá lá. E a gente fez no UFC no Rio no último, foi muito legal. Ficou umas 20 pessoas lá, equipe, colaborador, todo mundo junto. Foi super legal. O Thiago Kiel já vem correndo aqui, ó. Setor 105, fileira I e J, tá bom? Pessoal, Porque ele ocupa os dois lugares. que maldade com o nosso colega. Diego Tintin, que tá fininho, né? É por isso que ele pode sacanear o Thiago Kiel. Aí, Alvin, setor 105, fileira I e J. Bruno Costa tirou o fone aqui, Diego Tintin. O Bruno Carreira, muito obrigado, viu? Ele manda parabéns ao trabalho de vocês, de verdade. Obrigado a você, Bruno, que está sempre com a gente aí, acompanhando o nosso trabalho faz muito tempo. Muito obrigado pelo apoio aí de sempre. Alexandre, muita gente já está perguntando aqui, temos que falar do homem Zabit Magomed Sharipov, o cover de Matias Pinto, que lutou nesse último evento. Um cara que, se eu já tinha curiosidade de ver lutar, pelo que ele vinha apresentando, depois do que o Marlon Moraes comentou com a gente alguns programas atrás aqui, de que ele era um completo maluco por lutas e tudo mais, apavorava todo mundo no treino lá em New Jersey. O cara vem pro octógono numa luta que ele não tinha nada a demonstrar demais, porque ele pegou um adversário de baixo calibre, que não tinha muito a adicionar. Em cima da hora. Em cima da também. hora, que trocou, era o seu Yere Rodrigues, Pantera, e acabou pegando um adversário que não ia adicionar nada pra ele. Aquele cara que, se você ganhar, ganhou de um cara qualquer, se perder, você perdeu muito, então o famoso nada a ganhar. E ele consegue transformar a luta em algo a ganhar, com um resultado absurdo, uma dominação completa. Teve uma troca de golpes até no começo com o adversário. Ele tomou um upper, por exemplo, que eu até notei no primeiro round, que entra bem por debaixo da guarda dele, sem muito impacto, mas entra. Mas ele controla com calma a luta no começo, na trocação, e quando ele vai pra cima, ele acaba obliterando o Brandon Davis, depois de muita pressão na grade, de jogá-lo no chão sem nenhuma dificuldade. Ele pega o Brandon Davis, ele estava nas costas do Brandon Davis, e pra quem não viu, veja, como o Alexandre muito bem descreveu na resenha, a expressão de João Gabriel Gelli, ele das costas do adversário, vê uma perna sobrando, e o braço também, ele puxa junto o braço e a perna, assim, juntando a
o peito do pé dele na cara dele, então ele dobra no meio o outro atleta, faz um pretzel do outro atleta e consegue uma chave de joelho invertida que eu nunca sabia nem sabia que existia isso, Alexandre Matos. Eu vou nem tentar fazer aqui pra vocês na câmera, vai ser patética essa cena. Por favor. Mas vejam o que foi essa finalização, tem a foto no site. Alexandre, o que falar desse cara? Já estão cravando que ele vai ser campeão e tudo mais. Por favor, Alexandre, é pé no chão com o Zabit ou o homem realmente é uma máquina? Cara, é difícil botar. É difícil ser humilde com esse cidadão, cara. Que sujeito especial, malandro. É o que você falou. Ele vai pegar uma luta de última hora contra um cara que, assim, é um cara mais perigoso do que muita gente achava. O Brandon Davis não é um imbecil qualquer, tá? Mas não tinha nenhum tempo de preparação, chegou em cima da hora. Chegou lá, foi tacado lá com boi de piranha. Era pra ser aquela luta protocolar e ainda assim, o cara é tão especial que ainda assim ele faz você sair de uma luta dessa falando assim, caralho, que sujeito sinistro, sabe? E ele mostrou assim, ele dividiu, é como se ele dividisse a luta em pedaços. Ele virou primeiro e falou assim, ó, agora eu vou trocar, ele vai me dar umas porradas, eu vou mostrar que eu aguento porrada e que eu sei fazer head movement, que eu sei esquivar. Aí depois ele falou, bom, agora tá na hora da transição. Aí ele faz uma transição que ele passa, porque ele quase pulou a carniça por cima do cara. Ele passou de um lado pro outro, por cima das costas do cidadão, com o cidadão em pé. Ele fez o Brandon Davis, ele dá um direto, um jab, não me lembro o que é, um golpe reto, que ele vai fazer um pêndulo, e o mesmo movimento do pêndulo que ele faz não tem nenhum ponto de parada. É absolutamente o mesmo movimento que ele pendula embaixo do golpe, cintura e bota o cara para baixo. Isso é muito domínio de transição, que é o aspecto mais difícil do MMA. É o aspecto que te torna um lutador diferente do resto. É o cara que é o fodão, é o cara que domina as transições com perfeição. Entendeu? E depois no chão, aí foi passeio, né? Ele pega as costas. E o mais engraçado é que quando ele pega, primeiro ele ataca o braço. No meio do caminho que ele ataca o braço, ele falou, pô, pera aí que tá uma perna aqui, que eu vou levar essa perna junto. Quando ele leva essa perna junto, e ele leva o Brandon Davis pra uma situação que o Brandon Davis, eu tive a impressão que ele olhou, sério mesmo, que ele olhou e falou assim, o que tá acontecendo? Aí ele viu a perna dele, cara, esse negócio tá aqui do lado do meu nariz e minha virilha, bicho, que é isso? O que esse cara tá fazendo? Você colocou isso na resenha, achei maravilhoso. Quando ele percebeu, ele tava cheirando a própria virilha. Aí eu falei, cara, que porra é essa? Ele deve ter olhado e falei, peraí que isso aqui tá doendo. Aí ele bateu assim, desespero, sabe? Ele parou uns 3 segundos assim, o que tá acontecendo? Quando ele viu o que tava acontecendo, ele, caralho, fudeu. Aí ele bateu assim, sabe? Meio estranho. Cara, genial. Esse maluco é genial, genial mesmo. E foi tão surreal e do nada que ele tirou isso, que na hora eu fiquei querendo... Assim, a gente acompanha a luta faz algum tempo, né, Ale? Você mais que eu, mas assim, eu posso dizer que eu acompanho luta pelo menos há uns 15 anos. Eu não sabia que nem... Eu olhei assim e falei, peraí, será que isso dói? O que ele tá fazendo? Eu nunca vi fazerem isso. Será que dói ou isso daí é tipo... Tá esticando? O que tá alongando o colega ali? Não, pelo jeito doeu e doeu bastante. Ele deve ter tido a distinção da virilha, bicho. Sacanagem, a distensão da virilha. Duvido nada. Bruno Costa, o Zabit mostrou... Muito engraçado, na entrevista pós-luta, em russo, obviamente, que eu não falo, mas na tradução, ele disse que ele queria mostrar que o grappling dele não era o ponto fraco dele. Ou seja, o cara que fez isso, que a gente só tinha tido uma finalização de chave de joelho invertida no UFC, e teve duas, a do Aljamain Sterling e a dele, que foi mais bonita no evento principal. E ele disse... ele disse que você era o meu ponto fraco, que eu queria mostrar que não era. Ele elogiou muito o Cachorrão, o Ricardo Almeida, que estava no corner dele, que é um dos head coaches dele lá nos Estados Unidos. Ele faz parte do camping. Ele está ficando mais nos Estados Unidos agora, com o Mark Henry. Ele faz com o Mark Henry e com o Cachorrão. E com o Marlon, Frank Edgar e muita gente boa. E ele comentou, eu queria mostrar que não era o meu ponto fraco. Se isso é o ponto fraco dele, o que esse ser humano vai fazer? E ainda que ele não parece tão forte, porque ele é muito grande pra categoria, então ele fica magro. Ele tá aquela cara meio de uma tia sem grife assim, de que tá por ali, não vai fazer nada de especial. E, o cara é uma máquina. O cara é um vândalo, é impressionante. Ele faz, quem comentou aqui, desculpa, eu vou até pegar aqui o Renato Jacques, voltou aqui e falou, faz parecer fácil, cara, o que ele fez. E como o Alexandre colocou, a transição no MMA, de um campo pro outro, é a mais difícil de tudo. E ele faz parecer uma coisa rotineira. Coitado, o Brandon Davis... Então, assim, onde esse cara tá? Você não sabe nem o que tá acontecendo na luta mais. É isso aí. E o Brandon Davis é um cara que consegue impor um ritmo de luta bastante forte, tem um volume de golpes bastante alto
Então, assim, era um desafio um pouquinho diferente do que ele tinha enfrentado até agora no UFC. E ele demonstrou que ele passou com muitas sobras por esse nível de teste. Até pediu, inclusive, depois da luta, um desafio um pouco maior, que é contra o Chad Mendes, que tá voltando. Nossa, quero muito isso. Eu também, eu acho que o Chad Mendes não quer, sinceramente. Você falava agora há pouco do tipo de luta que um tem muito a ganhar e o outro não. Chad Mendes voltando agora, deve ser lá número 5, 6 do ranking, vai pegar o Zabit, que deve subir agora no ranking, mas estava em 15º, um cara meio desconhecido da galera, uma luta duríssima. Sinceramente, é jogo duro. Cara, eu armado com 38, eu não queria pegar o Zabit pela frente, muito menos, imagino que o Chad Mendes. É um confronto bastante ingrato, de repente, pra quem tá voltando ainda, pegando o ritmo de luta de novo, como o Chad Mendes, é desafio brabo. Não só pra ele, pro resto também. O Daniel Henrique comenta que o Zabit é muito sólido, o Alvin Coelho também elogia o controle de mudança de nível. Vitor Khaled, muito tempo com a gente também, nosso colaborador de longa data, um abração pro Vitor, concordando com o Alexandre, me dando jeito de enxergar que desde o GSP não viu um lutador com tamanho, cortou a mensagem aqui, preciso abrir o resto, me elogiando também o tamanho e domínio das transições. Você leu aí? Abriu tudo? Sim. O meu tá no ver mais aqui, tá bugado. Não, assim, pra não ser injusto, acho que o Dominic Cruz é um cara especial também nesse sentido. Diego Tintin, o Zabit Magomed Sharipov, a gente sempre destacou que ele pode ser um top 5 do UFC, mas parece, na minha opinião, eu entendo que o Bruno e o Alexandre colocaram também aqui, eu concordo. Eu acho que ele já merece um desafio do tamanho do Chad Mendes, por exemplo. Que ou seja, um top 7, algo assim. Eu vi gente falando dele contra o Moicano, por exemplo. Queima 2 prospectos. Eu acho que não precisa, e até porque o Moicano hoje... se ofereceu. O Moicano se ofereceu? É um maluco. Substituiu o Pantera, mano, que ele é louco. Pra essa luta. O Moicano, um abraço pro Moicano, que é nosso ouvinte. O Moicano não bate muito bem da cabeça, por isso que a gente gosta dele. Um abraço pro Renato. Mas hoje eu acho que não é. Eu acho que ele já fez mais que o Chad Mendes, por exemplo, né? Então, o Chad Mendes que voltou e ganhou de ninguém. Então, ele que tem que pegar um cara que tá vindo aí. Também acho. O Moicano ganhou de caras fortes, então ele já se habilitou pra estar mais na frente. Você daria quem? Você daria já um top 5, 6 de repente pro nosso querido Zabit? Ou vai com calma também? Já deixando 2 abraços pro Fábio Araújo, diretamente do Meyer, sempre com a gente também, e outro sempre com a gente. O Barril, lá diretamente da Bahia, o Heraldo Ferreira, né? Grande Barril, que elogia Zabit versus Moicano, fala que se não lutar, seria mesmo. O Moicano tá na dele, né, cara? Ele tá querendo chegar cada vez mais perto do cinturão, ele tá querendo pegar a luta que na cabeça dele leve mais próximo a isso. Não é o Zabit, bicho. Cara, eu acho que todo lutador vai ter sempre a ideia na sua mente que ele pode ganhar de qualquer um, ele vai ver... Não é essa questão não, cara. O Zabit é 15º do ranking. Não é o Zabit que vai aproximar ele do cinturão. Mas ele com esse nível de atuação que tá vendo, uma luta dele com o Moicano é uma séria candidata a Title Eliminator. Eu acho que é bem possível que se casar essa luta, é uma luta para o vencedor e para a disputa de cinturão. O Moicano, porque ele já está ali próximo, vai ter ganho mais uma luta, e o Zabit, porque ele, pelo nível de atuação dele e ganhando de um cara que está em 4º lugar no ranking, pode estar credenciado também. Acho bem possível, até porque os caras que estão no top 5 ali, Zé Aldo, Frank Edgar, são caras que têm derrotas recentes e não estão a uma luta de disputar o cinturão ainda. Frank Edgar é colega de academia, né? E o pessoal sugere aqui nos comentários tanto o Korean Zombie quanto o Emmett, da Alpha Male. O Emmett é um porradeiro, né? Um cara que luta sempre por um golpe para tentar definir a luta. E o Korean Zombie é um cara que a característica principal dele é fazer das lutas também guerras, né? Fazer um combate muito sangrento, muito com intensidade. Eu acho que todos os dois seriam jantados pelo russo com certa tranquilidade, né? Acho que ninguém do top 5, fora do top 5 hoje em dia faz frente com esse cara, não. Acho que para ganhar dele atualmente, para fazer frente, para disputar pau a pau, tem que ser alguém que da elite da divisão, porque para mim, tecnicamente, ele já é elite da divisão, embora ainda não esteja ranqueado dessa forma.
E sem ficar nessa de previsão de futuro também, que é difícil, Ale, mas e o Alexander Volkanovski, outro que a gente colocou no top 10 do futuro? Não sei se era menção honrosa ou era nos nomes sólidos, mas ele com o Zabit também ia queimar muito, Ale? É, sim, cara, eu não queria que ele se enfrentasse agora, não. Até porque eu vejo um cenário do Zabit, do Volkanovski, do Brian Ortega, do Max Holloway e do Mirsad Bektic, eles vão ser o top 5 daqui a pouco, entendeu? Então eu queria que eles... E o Moicano também, né? Então eu queria que esses caras se enfrentassem nesse cenário, não antes. Entendeu? Então ainda tem muita gente. Vocês já falaram um monte de gente. Ainda tem o Darren Elkins, ainda tem o Ricardo Lamas, tem o Cub Swenson, tem o Jeremy Stephens. Tem muita gente aí pra fazer passar de guarda pra esses três, entendeu? O Jeremy Stephens seria muito bom pra perder pro Magomed Sharipov agora. Tá virando uma escada maravilhosa, né? Mas é isso. O Swenson também. Pessoal, acho que todos concordamos aqui com a qualidade do Zabit, que ele vai ser um top do futuro. Eu aguardo só que ele não queime outros grandes prospectos pelo caminho. Eu queria destacar que a gente tem 10 minutinhos antes de encerrar o programa e a gente tem todo o resto do card para falar, tá? Então eu vou passar aqui, a gente vai tocando a bola de lado aqui e cada um vai destacando alguma luta. Eu não vou deixar vocês destacarem Jimmy Rivera e John Dodson, que foi muito chato, uma luta que podia ser muito boa, prometia ser muito boa pelo estilo dos dois, movimentação, mas até pelo respeito de um pelo outro e pelo estudo demais da luta, ela foi uma luta chata. O Rivera ganhou sem muita discussão, um boxe mais ajustado, conseguiu encontrar mais o Dodson e ganhou da luta, uma luta bem chata. E duas lutas rápidas aqui. O Al Hassan conseguiu um nocautaço contra o Nico Price, uma luta que, como o Ale colocou muito bem, ninguém esperava que durasse muito mesmo, e o Al Hassan saiu vencedor. E o Geoff Neal deu um baita head kick no Frank Camacho lá no card preliminar, conseguindo um nocautaço no segundo round. Dito isso, vamos destacar outras lutas aqui. Primeiro, eu queria destacar o 30 segundos cada um, cada um destaca o que quiser. Precisa destacar o Diego Sanches, né? O último dos moicanos, falando em moicano, né? O último dos moicanos, que é o Diego Sanches, sobrevivente do TUF 1, né? Ele, né, Alexandre? Sim. O Diego Sanches. Campeão dos médios. É o campeão, o último sobrevivente do TUF 1 e o cara continua na categoria. Pô, foi uma luta legal, o Craig White continua demonstrando, não que seja uma luta muito relevante pro esporte, mas pô, ele é um cara que tá há tanto tempo, o filme foi 2005 ou 2006, se eu não me engano, e o cara continua lutando e com muita energia, aquela coisa de energia, de pegada, de ir pra cima, de jogar pressão. Então legal ver o Diego Sanches, que é um cara que sempre foi muito atrativo pro esporte, conseguindo manter esse nível. Ficar assistindo a luta dele, achei uma luta bem legal. Eu acho mais vergonha pro Craig White. Também, não. Péssimo pro White, mas assim, eu tô vendo o outro lado, entendeu? Sim. E o Diego Sanches, só pra... Bom, ele já avisou ao final da luta dele, ele vai pro cinturão. Então daqui 2 anos, quando ele tiver desbancando o Tyron Woodley, não se surpreenda, porque o cara já avisou muito antes. Mas assim, das lutas que a gente não falou, só falar um pouquinho da Tatiana Soares. Ela deu um salto grande de competição, pegou a Carla Esparza. Ela é uma wrestler muito intensa, muito alta, muito rápida, tem um potencial físico muito grande para a categoria do peso palha feminino, e ela não tomou conhecimento da Carla Esparza. É uma menina que tá chegando no topo da divisão, e ela deve ter pensado por alguns momentos assim, olha, eu tenho de repente alguma chance de logo beliscar uma luta contra a Rose. E aí depois veio a Jéssica e jogou a chance dela por água abaixo, porque fez uma coisa impressionante também depois. Alexandre. A própria Carla falou que a Tatiana é o Nurmagomedov da categoria, né? E ela vai deixando isso cada vez mais claro conforme passa. Eu só queria deixar um parênteses nessa luta, que, cara, a luta terminou no finalzinho do terceiro round, né? Mas ela estava prestes a completar um 30-24, porque os 3 rounds seriam 10-8 para Tatiana. E aí eu queria deixar que dos 6 rounds julgados, né? 2 rounds por 3 juízes, só um deu 10-8, ou seja, um bando de pateta, né? E deram 10-8 pra Carla Esparza, meu irmão. Assim, mas isso foi erro de passar a papeleta no papo, não é possível, Ale. Sim, mas não é admissível. Não dá pra admitir isso, sabe? Não dá pra admitir. Eu acho que a Comissão Atlética do Texas, que tem uns passados de antidoping bizarríssimos da época do Strike Force, que ela tem muito que se explicar já há muitos anos, ela tem que... Cara, que porra é essa? Alguém dá 10-8 pra Carla Esparza? Alguém confundiu? Peraí, se você confunde botar o lado, você é um débil mental analfabeto. Entendeu? Você não sabe que tá escrito Soares e Esparza. Você não sabe diferenciar as coisas.
entendeu? Ou você achou mesmo que a Carla Esparza deu 10-8, você é um débil mental também, entendeu? Então, assim, não tem ótica e não tem viés que justifique um erro desse, entendeu? Assim, 10-8 para Carla Esparza é o erro mais grotesco da história do MMA, disparado. Não há nenhum julgamento da história pior do que dar 10-8 para Carla Esparza. Então vamos supor que o cara não seja tão imbecil a ponto de dar um placar desse que ele confundiu. Ou que o cara que tabulou confundiu, que também é um baita do imbecil. E os outros que não deram 10-8 em nenhum round são todos imbecis também. Então, assim, bizarro. Bizarro. Luta facílima de julgar e vagabundo bizarro. Não, você só tem que botar a porra do número no lugar certo e você erra. Acho que é pior do que ser imbecil e ver a luta pra Esparza, cara. Você tabular errado é pior, porque, caralho, você só tem um trabalho durante a noite, que é botar o número no lugar certo. E faz errado, porra, não. 2 destaques rápidos meus aqui antes de passar a palavra para o Alexandre fazer um outro comentário que eu quero que ele discorra aqui rapidamente, 30 segundos. Primeiro, Jim Miller, mais um da velha guarda com uma atuação lá, Jim Miller, né? Consegue a vitória para o Mata-Leão logo no começo da luta. E impressionante como ele dá caldo ainda também, o Jim Miller. Ele faz lutas legais, por isso está empregado no UFC faz tanto tempo também. E a luta da noite, que eu peguei meio por acaso no sofá ali no começo do evento, de que às vezes eu pulo, não, demora pro sofá começar a ver o evento, é muito longo. E eu peguei a luta ao vivo da Irene Aldana contra a Lucille Pudilova. Que lutaça das meninas da categoria dos galos. Trocaram socos como se não houvesse amanhã, os 3 rounds, assim, até meio grotesco em alguns momentos, mas foram premiadas com bônus de desempenho as duas, e a Aldana quebrou a mão no primeiro round da luta. Jura? Não tinha visto isso. Quebrou a mão no primeiro round. E continuou batendo muito. Continuou, tanto que assim, o primeiro round, se não me engano, foi o round que ela perdeu. Inclusive. Não, agora não vou lembrar. E aí os outros 2 ela se recuperou na luta. Foi split a decisão, eu não vou nem comentar quem ganhou quem perdeu, foi espetacular. As duas trocaram soco a luta inteira. Foi muito legal de assistir aí a vontade das duas. Ale, eu quero que o senhor só feche. Eu quero falar os últimos 2 minutos de boxe, porque vai ter a possível luta do ano no final de semana. Ale, comenta. O Aljamain Sterling, como eu falei, ele também fez uma chave de joelho invertida. Comenta o nome dessa chave de joelho invertida que tinham batizado e por que você se recusa a usar esse nome da chave de joelho? O do Sulaev? Sim. Porra, é um trash, né, bicho? O Sulaev Stretch. Tinham batizado a chave com o nome de um russo, né, Ale? O Amir Sulaev. O Sulaev Stretch, né? Esticada do Sulaev. Que ele fez isso tem uns 15 anos, sei lá, contra o Pocarrum. O problema é que esse maluco é um verme descarado, né? Esse maluco tá... ele morreu, inclusive, já. Ele morreu acho que morreu de câncer, não sei. E ele tava respondendo processo por um duplo assassinato que estava em vias de se tornar triplo. E então, como eu disse lá na resenha, ele que vai acertar os casos dele com o Satanás e vamos chamar de chave de joelho invertida, né? Foi descansar no colo do capeta. Matias, quero encerrar com a trilha 5. Você rola jogar pra mim, assim, no improviso, assim, só no último minuto, porque deixando um abraço aqui pro Eugênio Veronese, como eu gosto dessa galera, prometo ver tudo daqui a pouco. Boa semana, tropa, valeu, Eugênio, sempre com a gente aqui também. E aqui o Renato Jacques. Manda a trilha 5, Matias. Trilha de boxe para aqui. O Renato Jacques manda algum palpite para Gennady Golovkin, o GGG, o Triple G, GGG contra Canelo Álvares, Saul Álvares 2. A luta que resultou num empate da primeira vez vai acontecer novamente nesse final de semana. Nem tem UFC esse final de semana, né? Tem UFC na Rússia. Na Rússia. Por isso que ele jogou esse card horroroso na Rússia, porque sabe que tem possivelmente a luta do ano de boxe. O maior vendedor do boxe da atualidade, que é o Canelo Álvares, volta pro ringue contra o Gennady Golovkin. E, Alexandre, eu acho que não foi empate a primeira, eu acho que o Golovkin ganhou. E eu tô fechado com o Golovkin pra segunda luta. Você vê favoritismo de alguém ou vai na moedinha? Não, vou no Golovkin sim. Eu aposto que essa luta aí vai... O pessoal tá apostando que vai bater 2 milhões de pay-per-view. Também tô achando que vai por aí. E vai salvar nosso podcast semana que vem, né? Pra gente não ficar falando de Mark Hunt. Maldito. Semana que vem, Mark Hunt até de menos. Foda o resto. Conforme for... Olha quem tá aqui. Eric Albarracinho, Capitão América. Ô, Capitão, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no podcast aqui. Ele manda, do UFC, ele manda aqui um Rússia, né? Agora a gente vai estar de olho em Las Vegas. Ele tá indo pra Rússia. Boa viagem.
Capitão, boa viagem pra você. Bom evento lá. Eu te acompanho no Instagram, muito legal o Instagram do Albarracin, uma figura, e mostra todos os treinos da Pitbull Brothers também, então é muito legal realmente acompanhar as redes sociais de quem conhece e quem está sempre praticando e ensinando o esporte de luta. Alexandre, a luta vai ser transmitida por quem? Pela Fox de novo? Pelo Sport TV. Ufa, graças a Deus, obrigado. Com todo respeito aos colegas aí de profissão, que não é a minha, né, mas do jornalismo, a transmissão da Fox deixa muito a desejar no boxe. Que bom que você é na Sport TV, com o Daniel Fux, que eu acho excelente comentarista. E, assim, você que não costuma acompanhar boxe, esse é o recado final de hoje. Você que não está acostumado, não dá muita chance pro boxe geralmente, assista no sábado a luta do Gennady Golovkin, o Triple G, contra o Saul Canelo Álvares. É a grande luta do ano. E o Juan Macedo, um abraço pra ele, mandou: adorei saber que semana que vem o Minuto do Boxe estará de volta. Olha, vamos ver se vai ter pauta de MMA pra semana que vem. Faltou o assunto da Valentina, vai ter o UFC aqui pra gente falar também. Se sobrar tempo, a gente fala de boxe aqui no ar. Fala um pouquinho, pelo menos. Agora eu tô achando que essa luta talvez mereça um Minuto do Boxe, né, Ali? Aí a gente pode falar do Dani Garcia, pode falar do Cinturão dos Pesados, que vai ter a luta no final do ano, pode falar de muito mais, de Anthony Joshua e tudo mais, no Minuto do Boxe especial pra vocês. Fiquem de olho na luta de boxe no Sport TV, que vale muito a pena. E no UFC, a partir das 11 da manhã, diretamente da Rússia, que terá lá a presença de Eric Albarracin com Henry Cejudo, a dupla campeã do UFC, estará lá presente na Rússia. Grande abraço, Alexandre Matos. Algum recado final pro pessoal que nunca acompanha o boxe? É isso. Melhor hora para começar. É sábado agora. Valeu, Ali. Até semana que vem. Abraço, Diego Tintin. Tintin já abraço, foi. Abraço, cai no mudo aqui. Abraço, valeu, abraço. Tintin. Bruno Costa, até semana que vem. Valeu, boa noite, abraço. Obrigado a todos que estiveram na companhia. Obrigado, Matias Pinto, pela produção. O programa está em volta segunda-feira que vem, às 9h45 da noite, em facebook.com/MMA Brasil. Um grande abraço e até a próxima.